Se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia. Saudações, amigos do canal Segurança Estratégica, com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 34º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje será Soluções de Tecnologia para a Segurança Patrimonial. Participam dessa edição João Gabriel Barreto, ele é gerente de segurança pessoal e condominial, tecnólogo em processos gerenciais, profissional com mais de 19 anos de experiência na área, iniciou carreira como auxiliar de monitoramento em gerenciadoras de riscos, trabalhou na operação de monitoramento, na liderança, no planejamento tático técnico, coordenação e gerência em grandes prestadoras de serviços de segurança eletrônica e patrimonial. Também destaque para a coordenação de segurança em grandes eventos, como Copa das Confederações e Copa do Mundo, além da segurança pessoal em uma importante family office. É auditor interno de qualidade, meio ambiente e saúde e segurança pela QMS Brasil Certification Services, associado também da ABSEG, membro da Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos da ANT. Na ICTS Security, desde 2019, atua em projetos complexos, tanto empresariais como residenciais e condominiais. Também conosco, Éder de Souza Corsolini, consultor de projetos de segurança eletrônica da HNA Tecnologia, graduado em administração de empresas, mais de 10 anos de experiência no segmento de tecnologia para segurança, monitoramento e prevenção de riscos. Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, oficial R2 de infantaria, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Alexandro Oliveira, executivo de vendas da CoSecurity, um dos grandes especialistas aí naquela arte da implantação da segurança colaborativa em condomínios e estabelecimentos comerciais. O lema dele é trazer de volta as ruas para você. Então, a partir de agora, vamos conhecer novas soluções, discutir novas ideias e explicar as melhores práticas e estratégias de segurança colaborativa para a sua rua, para o seu bairro, unindo condomínios, casas, empresas e comércios num único propósito: segurança colaborativa. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso programa ouvindo o João Gabriel Barreto. Boa noite para você, João. Boa noite, Serrão, Éder, Alexandro, Bussolin e todos e todas presentes aí que estão acompanhando a gente pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela apresentação, pelo convite, né? O Éder fez o convite. Obrigado aí à produção, né? Todo o canal da Segurança Estratégica. Enfim, é um canal para disseminar, né, conhecimento e realmente trazendo essa lógica aqui. Vamos lá, fala um pouco para a gente daquilo em que você trabalha, gestão e análise de riscos. Qual é o legal desse trabalho? Perfeito, Serrão. Falar sobre gestão de segurança, quando a gente gosta de um assunto, é muito prazeroso, né? E, basicamente, a gestão, né, ela inicia pela parte da análise de risco. E eu vou trazer aqui alguns inputs justamente para a gente conseguir atingir e elevar o nível de segurança nos locais, né? Aqui a gente está falando da segurança colaborativa, mas dos ambientes no geral, tá? A análise de risco bem feita, ela precisa de alguns critérios, de algumas situações e ações, justamente para conseguir diagnosticar problemas, entender os gaps,
para que a priorização dos riscos, né, as recomendações, sejam vinculadas à priorização do risco. Tá? E dentro dessa avaliação, né, de risco, essa análise de risco, a gente tem uma série de fatores para buscar e entender, né, dentro desse contexto. Primeiro, a contextualização efetivamente, né? A gente precisa entender o ambiente externo dos locais a serem protegidos, né? Então, esse critério, esse contexto, a gente precisa entender de fora para dentro, para que a gente consiga identificar os riscos, analisar os riscos e avaliar o risco. Veja que tem 3 itens aí para que identifique realmente um problema, uma vulnerabilidade, né? A gente vai falar sobre a identificação do risco. A análise do risco é quando a gente faz uma lógica matemática para entender o impacto versus a probabilidade que esse risco venha a se materializar, enfim, para acontecer, né? E na questão da avaliação, a gente sim traz uma leitura sobre esses problemas, né? Sobre essa criticidade nessa aritmética que eu acabei de comentar, em cima da priorização, como que eu vou tratar esse risco. De repente eu tenho um risco que eu posso tratar com um procedimento novo, enfim, isso não tem tanta interferência sobre custos, sobre tempo, então eu tenho o benefício versus o esforço, e aí eu consigo trazer uma ação de curto prazo ou de ação rápida, de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ou seja, toda essa parte da avaliação, a gente tem todas essas etapas para que consiga diagnosticar de fato os problemas, né? E a gente consegue, de fato, trazer soluções aderentes, né? E dentro dessa lógica de análise de risco, Serrão, a gente entende que existem muitos problemas aí no mercado no geral, né? A segurança, infelizmente, não é tão conhecida, né? O brasileiro, no modo geral, ele acaba lembrando da segurança ou investindo na segurança quando acontece um problema, né? Sim, é sempre assim. Depois da porta arrombada, vamos comprar a fechadura, né? É exatamente isso. Temos aí um cunho pouco prevencionista no Brasil. E aí eu trago essa reflexão sobre equilibrar 5 elementos de segurança para que a gente consiga, nessa análise de risco, fazer com que a segurança evolua de fato, que a segurança possa ser transformada de fato, ok? Para não ficar só aquela história de muita teoria e pouca realidade prática, né? A segurança ela tem que trabalhar com a realidade prática, tem que dar resultado. Não adianta essa de, você faz um cenário maravilhoso, mas e aí? Na hora da prática ali, dá tudo errado, né? Então tem que ter tudo criterioso, matematicamente medido, nada no chute, né? Exato, mas aqui no Brasil, dá para imaginar que aqui no Brasil tem muito chute e muito achismo. Mas vamos lá, manda bala. Tem muito mesmo, Serrão. Toda essa lógica que eu estava trazendo para vocês sobre esse processo, né, de avaliação de risco, ele é muito baseado na ISO 31000, é uma ISO de gestão de risco, enfim. Ali a gente está falando desse processo de avaliação, a gente vai falar de gestão mais à frente. E aí uma outra lógica, um outro pensamento, metodologia que eu trago aqui para refletir é sobre equilibrar 5 elementos de segurança para que no final do dia essa segurança seja de fato efetiva, como a gente acabou de comentar aqui. Então, a gente fala de 5 elementos: informações, pessoas, tecnologia. A gente fala também sobre processos e procedimentos e gestão da qualidade, né? Ou gestão desse processo todo. Em informação, a gente vai entender, de fato, essa análise de risco que eu acabei de explicar, que é baseada na ISO 31000, é a leitura, né, sobre o ambiente interno, o ambiente externo, as ameaças, os modus operandi, né, precisa entender como essa criminalidade atua, né, nesse local a ser protegido, e também entender o histórico de incidente, né, para que, de fato, a gente consiga trazer essa leitura, esse diagnóstico bem próximo da realidade, né? Em pessoas, a gente vai falar não só da execução da atividade ali por uma pessoa capacitada, mas também entender o recrutamento, como que essa pessoa
responsável pela segurança, como que ela chega nesse local de trabalho, né? Ou seja, a gente sabe quem é efetivamente essa pessoa está devidamente capacitada a executar as atividades, principalmente em condição de emergência, né? A contingência. A segurança é muito contingência, né? Ela precisa agir e, de fato, ela tem essa informação, essa capacitação, né? E aí eu já puxo para processos, né? Processos, de fato, estão bem definidos, bem alinhados à legislação, né? Infelizmente, a gente vê muita situação de segurança clandestina, até nas ruas, né? Justamente porque as pessoas não têm essa leitura tão correta e tão adequada desse processo que eu acabei de falar, né? E aí a gente ainda tem a tecnologia, e a tecnologia, a gente tem aqui os parceiros, né? Grandes profissionais do mercado que vão falar sobre tecnologia. Aqui eu vou trazer a pincelada sobre essa tecnologia que precisa ser customizada. Essa tecnologia, ela precisa ter aderência à realidade desse local a ser protegido. Para o pessoal entender, cada situação e cada lugar tem que ter uma especificidade. Não se deve chegar com uma proposta genérica e querer aplicar e dizer, isso aqui vale para tudo. Nem tudo vale para tudo, para toda situação. É isso, né? É exatamente isso, Serrão. Primeiro, 100% na segurança não existe, né? E outra coisa, a receita de bolo ou a bala de prata não existe. Então, não existe uma solução completa numa caixa que a gente vai lá, instala e está pronto. Ela precisa realmente ter esses equilíbrios, esses elementos que eu acabei de comentar. Né? Então, no básico você colocou nesses pontos, nesses 5 pontos. O que você vê quando você vai chegar para criar um novo ambiente, um novo projeto de segurança? O que você encontra o que você costuma encontrar mais de errado? Aquilo que é muito flagrantemente equivocado e que tem que ser mexido. Perfeito, Serrão, perfeito. Antes de responder a sua pergunta, eu só vou fazer um complemento sobre gestão. Eu acabei falando de 4 elementos e vou falar aqui o quinto e já respondo essa pergunta, combinado? Ok. Na gestão, a gente vai fazer com todos esses processos que eu acabei de comentar, ele se retroalimente, ou seja, eu faço uma análise novamente. Depois que eu implantei a tecnologia, depois que eu treinei as pessoas, depois que eu simulei com as pessoas, eu preciso retroalimentar, eu preciso saber se isso, de fato, tem aderência à realidade, se ele está funcionando. Sim. Então, as auditorias e inspeções, tá? Agora, respondendo efetivamente a sua pergunta. Olha, a gente vê muita coisa anormal, ou um tanto diferente, tá? Eu vou comentar sobre projetos de segurança, principalmente condominiais e também de segurança colaborativa, sobre a desvio de função ou segurança clandestina. Então, quando a gente vê aquela pessoa numa guarita na rua, que ela não tem vínculo a uma empresa de segurança, que ele não tem a formação de vigilante, né, a formação que eu também tenho, essa formação técnica de vigilância, aí a gente já está falando sobre uma segurança clandestina. Então, é muito comum, tá, Serrão? Isso, ou nas ruas, ou lá num condomínio que contrata o porteiro ou controlador de acesso, mas que acaba executando uma ronda, que acaba executando atividades de segurança. Esse, seguramente, é o maior gap que a gente enxerga, e aí sim, precisa conscientizar o cliente sobre, de fato, esse processo, sobre a legislação, enfim, não é tão fácil, né, lógico, mas porque principalmente envolve custos, mas a gente consegue, de fato, trazer essa lógica da legalidade para dentro da segurança privada num todo. Isso é importante, né? Que lá de uma terra de onde eu venho, lá um país lá de onde eu venho, tem uma tal de milícia, que o pessoal é uma segurança que eles prometem, vendem, né, impõem, né? Então, até no Brasil, a gente ainda vive isso. Várias áreas periféricas das grandes cidades são impactadas por essa segurança que é absolutamente ilegal e que não presta segurança de verdade, né? Você tem ali aquele elemento do Estado que é infiltrado para prestar segurança, mas ele não tem a devida integração de uma empresa privada de segurança, que faz todo um trabalho junto com os consegues, né? A milícia não tem associação com o consegue. Então, veja bem que segurança você que está aí contratando
com quem você está lidando de verdade, né? É isso, não tem segurança jurídica, né, Serrão? Porque se você não tem a formalização de um contrato, né, você não vai ter responsabilidade civil objetiva, enfim, é uma situação totalmente atípica. Lógico que a gente precisa entender cada cenário, né? Você comentou da sua terra natal, a cidade maravilhosa, realmente lá é uma situação bem crítica. A empresa que eu trabalho, a gente tem bastante operação por lá, os nossos profissionais tem toda o entendimento de como faz uma relação institucional de forma ética, de forma transparente, via ofícios, ou seja, realmente fazendo com que todo esse processo funcione de forma adequada. Sim. Então vamos lá, com relação à gestão, que cuidado que quem vai, um síndico, um condomínio, quem vai contratar um serviço de segurança, que cuidados que precisa ter? Maravilha. A gente comentou aqui, até nesse momento, sobre esse planejamento, né? Essa avaliação, essa análise de risco, né? E aí eu trouxe essa lógica, essa metodologia do equilíbrio dos 5 elementos para que a segurança ela seja realmente transformada, né? Que se eleve esse nível de segurança. Para atuar na gestão, os nossos colegas aqui, síndicos, enfim, gestores de bairros, e também de presidentes de associações, né, sobre segurança colaborativa, além desse diagnóstico muito bem feito, ele precisa entender sobre a questão do projeto de segurança. Tá? Projeto de segurança, eu não estou necessariamente falando de uma planta baixa lá no AutoCAD com alocação de equipamentos, não é apenas isso. Né? O projeto de segurança ele tem lógico, essa é a concepção gráfica, né, do projeto de segurança, porém ele tem vários elementos aí para que esse profissional gestor ele precisa entender de fato. Primeiro, toda a questão da alocação dos equipamentos sim, eletrônicos, mas também a infraestrutura. Então, quando isso é bem planejado, a gente tem a redução, a otimização de custo, né? Porque uma coisa é você fazer bem planejado, a outra coisa é fazer de forma improvisada, aí vai ter remendo, enfim, aí vai ter equipamento que provavelmente pare, né? Ocasionalmente pare de funcionar, então esse é um problema. Então, além da infraestrutura, a gente vai falar sobre realmente esse projeto arquitetônico, ele precisa entender, ele precisa ter aderência à realidade desse local protegido, né? E aí a gente tem inúmeras metodologias e contextos aí para trazer, como o CPTED, como a teoria de janelas quebradas, enfim, aí a gente tem uma gama muito grande de ensinamentos, enfim, de biblioteca para a gente trazer isso, explicar isso para o cliente. Outra coisa nesse desenho desse projeto é que a gente consegue, de forma antecipada, apresentar para o cliente as soluções, né? Ainda ali na questão de papéis, enfim, de documentos, de relatórios, mas para que a gente consiga conscientizar. E tem um ponto extremamente importante, que é a crença limitante, o choque cultural. As pessoas, porventura, até investem numa tecnologia, mas se ela não tem todo esse contexto do projeto, como que vai funcionar, numa situação de emergência, o que fazer, acaba tendo esse choque cultural. Então, para que a gente minimize isso, de fato, a gente precisa conscientizar esse cliente de forma antecipada. E por último, né, falo sobre, ainda por último no projeto, né, eu falo sobre, de fato, toda a questão de um cronograma, explicar para o cliente como é que vai funcionar cada etapa, né? Se tem uma operação assistida, não é necessariamente apenas colocar uma câmera lá e a partir de hoje o local está seguro, né? A câmera não vai descer dali e vai prender o bandido. Fazer o milagre. Exatamente. Então, isso. Precisa conscientizar sobre todas essas etapas, o cronograma, uma operação assistida, as pessoas vão ser conscientizadas para que, de fato, o comportamento preventivo das pessoas mude. E aí sim a gente consegue
de fato, alterar, fazer com que essa segurança seja transformada. Então, na parte de gestão, eu falo principalmente sobre essa concepção do projeto, para que a gente consiga, de fato, atingir todos esses pontos que eu acabei de falar. Ah, legal. O Emerson Lacerda está fazendo aqui uma afirmação. Ele diz que antes de um projeto de segurança se faz necessária uma análise de risco e um plano de segurança e pronta resposta. É essa realmente? É o que tem que se fazer? É isso primeiro? Análise de risco. Exato. A análise de risco de fato, é o diagnóstico. Né? A gente precisa começar exatamente do diagnóstico. Né? A gente vai no médico, a gente precisa primeiro dizer ali os sintomas para o médico receitar, entender esse diagnóstico e receitar alguma solução para esse problema. Ele usou um termo pronta resposta, eu acabei utilizando aqui contingência, emergência, mas são sinônimos, Exatamente, são bem parecidos aí. Legal. O Cleiton Luque também pergunta aqui, ele tem uma dúvida. Ele diz: qual o embasamento legal as empresas utilizam para o emprego de vigilante patrimonial realizando rondas em ruas de bairros? Isso no fora do Intramuros. Como é que funciona essa regra legal aí? Para ninguém ficar fora da lei, para não ter que chamar um miliciano. Perfeito. Grande Cleiton, forte abraço para ti. Bom, vamos lá. Vigilante patrimonial na rua, não. Aí a gente não tem essa condição de forma legal, né? De forma legalizada. Ele não é PM, né? Não é PM. Dentro da categoria da segurança privada, existe uma atividade, um profissional, uma função que esta sim pode operar na rua, né? Fora, né? Como ele comentou, intramuros, que é o vigilante de segurança pessoal, né? Esse agente de segurança, ele pode atuar, inclusive, armado nas ruas, porém, o processo ele precisa ser bem desenhado para que, por exemplo, se for numa rua, precisa que a associação dos moradores seja formalizada e o contrato da empresa de prestação de serviço, né, dessa vigilância, dessa mão de obra, seja vinculado a justamente essa associação. Então, não é simples, porém, existe sim a possibilidade. A gente já atuou em projetos de segurança colaborativa, justamente de ruas, algumas ruas, uma rua, inclusive, até sem saída, e tem um portão, efetivamente, e tal. Ali tem uma guarita, tem um vigilante, como eu acabei de dizer, de segurança pessoal privada, ele atua, sim, desarmado, mas ele atua nessa atividade de rua, atividade externa, porque ele tem essa prerrogativa. Não, legal. Então isso é importante para as pessoas não comprarem gato por lebre, não contratarem gente aí que não tem preparação, né? Leve sempre em conta a questão da legalidade, porque isso, por enquanto, o país ainda está na era da bagunça, mas daqui a pouco nós pretendemos que esse país entre de novo no eixo da segurança, no eixo da legalidade, da legitimidade, e aí a bagunça não será mais tolerada. É isso. Perfeito. É isso. Bom, tem mais alguma outra dúvida ou posso discorrer um pouco mais sobre gestão? Isso, continua sobre gestão, porque essa questão é fundamental, ainda mais sobre como é que você percebe o gestor hoje de segurança, ele tem que ver muito como é que está funcionando a tal da migração da violência, né? Que o Éder daqui a pouco até vai falar sobre isso também, mas é bom que você desse uma palhinha inicial sobre esse assunto. Perfeito. É papel do gestor ficar atento a isso. Com certeza. É um lugar que hoje é seguro, mas daqui a pouco, de repente, ele deixa de ser seguro, né? Isso muda muito às vezes, né? Muda sim, tá? A criminalidade, neste momento, estamos falando de segurança, alguém em algum local pode estar falando sobre como quebrar essas estruturas e sistemas de segurança. Então, de fato, eles acabam migrando bastante, o Éder tem aí bastante informação para trazer. Uma coisa que é muito importante que o gestor faça, né, é o mapeamento da mancha criminal. Então, fazer com que, de forma constante, né, a leitura, enfim, das informações de Secretaria de Segurança Pública, participar das reuniões do CONSEG, realmente buscar trocar informações com o poder público, né, via ofício, enfim, existem formas totalmente legais para fazer isso, né, trocar informações, não precisa necessariamente lá
fazer doações, efetivamente, para o batalhão, você consegue, de fato, fazer a atividade de forma legal, enfim, transparente. Uma outra coisa é, de fato, trocar informação, fazer com que as pessoas que estão protegidas, ou se é numa rua, se é um condomínio, trocar informações de segurança. Isso é extremamente importante. Por quê? Quando a gente troca informação, consequentemente, a gente acaba cuidando um do outro. Então, a lógica da segurança colaborativa é essa, né? Você trocar informações para que todos fiquem mais seguros. Imagine você que eu já tive uma situação, foi numa residência, o cliente chamou a gente para fazer um projeto de segurança, enfim, depois de um problema, de uma invasão, e aí a gente percebeu que parou um veículo, um caminhão, na frente da casa desse cliente, era numa época de festas, a casa estava vazia, né? Os bandidos estavam com esse caminhão, fizeram realmente a retirada de muitos objetos dentro da casa, né? Objetos valiosos, enfim, até móveis, até alguns móveis, e o vizinho achou anormal, porque era um caminhão parado na frente de uma casa, então até parecia uma mudança, parecia uma coisa normal, mas não era, eram bandidos que estavam efetivamente furtando essa residência. Então, veja, quando a gente tem essa lógica da segurança colaborativa, com essa troca de informações, isso tende a ser minimizado. Por quê? Porque se eu conheço o meu vizinho, se eu converso com o meu vizinho, eu sei que ele não está de mudança. Então, é uma atividade simples e que a gente pode, de fato, ter bastante resultado nisso. Tá? Então, não existe segurança isolada. Esse é um conceito que tem que ficar bem entendido, né? Perfeito. Ninguém está protegido sozinho, né? Você usou um termo perfeito, isolado não existe. Então, nada é 100%, como eu falei antes, e essa questão da segurança isolada não existe, né? Porque quando as pessoas acabam partindo para essa segurança isolada, a gente acaba até verificando o que está acontecendo nas cidades, né? Os condomínios com muros muito altos, cada um com uma ilha de pessoas ali dentro, mas está perdendo essa convivência, de fato. Então, ou as casas com muro muito altos, enfim, é justamente isso, né? Quando a gente tem essa troca de informação, a coisa tende a fluir melhor. Não, legal. O Cleison Conceição, ele faz aqui uma observação sobre muita gente apelar para o serviço da milícia, porque seria alto, o preço dela aparentemente sai mais barato do que você utilizar a segurança legalizada por um serviço correto. Como é que é essa relação de custo, né? Hoje todo mundo está olhando para custo o tempo todo, né? Então como é que fica essa relação, né? O gato por lebre, o barato às vezes sai caro, mas o caro não podia ser um pouquinho mais barato? Vamos, né, inverter essa lógica. Como é que fica essa relação dos custos na segurança? Perfeito. Bom, uma empresa que de fato recolhe seus impostos, que tem um profissional habilitado, treinado, o vigilante, a cada 2 anos ele volta para a academia, né, uma escola de formação credenciada pela Polícia Federal, com instrutores credenciados, eu sou instrutor credenciado da Federal, tudo isso existe um custo, né, gera um custo, enfim, isso é lógico que acaba se tornando mais caro do que essa segurança clandestina, enfim, até a milícia, como foi dito. Milícia é uma situação definitivamente um problema crônico e ele precisa ser resolvido na esfera realmente governamental para que consiga diminuir isso. Mas falando até dessa segurança clandestina, que é aquela pessoa que não tem vínculo com os órgãos públicos de segurança, mas fica lá naquela guarita, nas ruas, eu diria o seguinte, é um problema, essa pessoa já está lá muitas vezes nos bairros, principalmente aqui em São Paulo, né, que a gente atua bastante, a gente percebe que essas pessoas estão 20, 30 anos naquele local prestando serviço, às vezes passam para pessoas da família, né? Mas, enfim, como que resolve isso? Bom, e às vezes a gente até super honesta, mas que deixa a desejar na questão do preparo e do profissionalismo, né? Esse é o problema. Sim, porque não tem essa qualificação técnica, né? Não tem esse tirocínio, como buscar uma situação suspeita, o que fazer numa situação suspeita, enfim, a pessoa ali acaba não tendo toda essa capacitação, né, para realizar essa atividade.
E aí Ele o que não tem acontece? plano de contingência. Ele é o cara Não que, tem plano de se der contingência. certo, se deu certo, deu certo, mas pode não dar certo. Né? E tem Exatamente. aqueles que incubam também, né? Ah, é Alguns, verdade. né? Exato. É. Exatamente. Então, a equação é muito difícil, né? Não é uma equação simples, tá? De fato, os custos para contratar uma empresa prestadora de serviço com todas essas atividades, com toda essa legalidade, é um custo muito maior do que esse clandestino, né? Mas, de fato, o que precisa ter é conscientização cada vez mais, não só aqui o canal, outros canais, não só no YouTube, mas as revistas, enfim, fazendo com que a gente conscientize cada vez mais esse contratante para evitar esses problemas. Por quê? Eu vou usar aqui não é tão aqui da nossa operação condominial, residencial, mas vocês se lembram o que aconteceu no passado, numa rede de varejo que teve lá uma situação, um funcionário que não era efetivamente um prestador de serviço legalizado, um vigilante contratado pelo prestador, acabou cometendo lá um homicídio, enfim, tem toda uma situação. Agora você imagina, o custo, né, que pode ter sido minimizado, otimizado com a contratação desse profissional, ele foi extremamente grande depois de uma ocorrência. Então, é óbvio que teve toda a questão midiática, né, a questão de perda de imagem, enfim, loja fechada e tudo mais, além, obviamente, de todas as indenizações. Então, a gente vê que esse custo pode parecer pequeno, sem problemas, mas quando acontece uma ocorrência, ele se agiganta sem sombra de dúvida. Uma pergunta mercadológica: tem bastante concorrência nessa área, João? Na consultoria, Serrão, é isso? Na consultoria ou na própria área de segurança como um todo? Ah, sim, tem. Na área de segurança tem bastante, são mais de 2.000 empresas no Brasil atuando de forma legal, né? São mais de 600 vigilantes legalizados atuando no Brasil, né? E aí, enfim, os estudos, né? O Fórum de Segurança Pública, inclusive, no último documento, apresentou que o número de clandestinos pode passar a 1 milhão, ou seja, ele é o dobro dos legalizados. Então, tem muita atividade aí que tem que ser melhorada e realmente o mercado de segurança privado é grande e ele poderia ser muito maior se, de fato, a gente tivesse até o apoio dos governantes, né? A gente tem um projeto de lei, está tramitando, enfim, no Senado, na Câmara, há bastante tempo, que é o Estatuto da Segurança Privada, né? E ainda não aconteceu, né, essa aprovação. Então, ou seja, lá a gente já tem um instrumento que vai conseguir, primeiro, organizar as empresas que fazem pronta resposta, por exemplo, como até o colega citalizou aí numa pergunta. A atividade de pronta resposta é aquela quando tem um disparo de alarme, vai lá uma moto, uma Honda, uma atividade de vistoria, de um monitor, para fazer uma vistoria no ambiente. Esse trabalho hoje, ele não é efetivamente legalizado, né? As grandes empresas de segurança têm essa atividade, mas dentro dessa função, dessa atividade de segurança privada, esse profissional ele não é reconhecido. Então, esse instrumento que está sendo analisado, enfim, que a gente espera muito que seja aprovado em breve, o Estatuto da Segurança Privada, ele, de fato, não só o vigilante, mas o gestor de segurança, esse monitor de atendimento externo, enfim, os instaladores. Existem muitos profissionais da segurança, principalmente eletrônica, que hoje não estão devidamente regulamentados com essa legislação. Então, a gente realmente espera aí, e todas as associações, né, de classe estão buscando justamente essa melhoria, essa evolução. Tá? Muito bem. Mais algum ponto que seja importante a gente tratar para a questão da gestão? Olha, tem mais um ponto, viu? Que a gente fala sobre os indicadores. Né? Quantas vezes a gente, por exemplo, né, o gestor, o síndico, o gestor de segurança, ele tem a informação de quantas vezes acessa o portão, quantas pessoas acessam o condomínio, ou seja, os indicadores da segurança. Né? A segurança ela é muito lembrada quando dá o problema, quando o portão quebra, pô, aí a segurança está lá, olha, eu fiquei parado esperando,
que o porteiro abrisse o portão para mim, o vigilante abrisse o portão para mim, enfim. Mas entende o ciclo sobre os motores, ou seja, consegue entender os indicadores, o que são os números da segurança, como essa segurança opera. Então, por último, depois de todas essas atividades que eu falei, a gente tem ainda em gestão os indicadores. Então, de fato, a gente conseguir buscar informações para analisar esses indicadores, apresentar para as pessoas responsáveis e também, quando a gente tem indicadores, né, a gente consegue entender gaps que continuam acontecendo. Por exemplo, aqui um portão quebrado. Então, olha, o portão está quebrado, porventura é o motor que não tem uma capacidade devido ao alto fluxo, por exemplo. Então, para a gente fechar essa situação da gestão, a gente tem a análise dos indicadores para que a gente consiga retroalimentar toda aquela situação que eu falei dos 5 elementos de segurança. Muito bem. Então, só depois disso, depois dessa matemática, que não é matemática, aí é que se pode partir para tratar da tecnologia. Né? É isso? É isso. A gente planeja bem para depois a gente usar a tecnologia ao nosso favor. Legal. Então, vamos para a tecnologia. Éder Corsolini, tudo bem com você? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, pessoal que nos acompanha aí. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar junto aqui. Até comentei com o Barreto, né? Trabalhamos juntos e direto eu o consulto ainda, né? Aprendo muito com ele no dia a dia. A gente está sempre junto, porque eu acho que assim a parte de análise de risco, né? Tem toda uma esfera maior, né? De pontos a serem avaliados, e quando chega na tecnologia, a gente já recebe isso meio que direcionado. Mas o interessante, o que a gente pratica hoje, né, aqui na Ganá, e o que eu tenho visto que funciona muito bem, é trabalhar em sinergia. Tá? Então, hoje não existe mais aqueles pilares separados, né, das empresas de segurança, que antigamente tinha até não chegava a ser uma rivalidade, mas um distanciamento, né, entre as empresas. Então, tinha uma empresa de segurança patrimonial, uma empresa de tecnologia, de serviços, de planejamento estratégico. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma empresa de segurança integrada, né, que a gente consegue juntar toda esse conhecimento das áreas e desenhar um projeto mais específico para o cliente, né, trazer efetivamente segurança, tá? Que são todos os pilares que a gente precisa unir. Individualmente, né? A gente não consegue trazer segurança para nenhum empreendimento, né? Então, provavelmente a gente percebe que convive no dia a dia, né? Que toda vez que a gente fala de segurança, a gente vai caminhando e tem que abordar todas essas esferas, né? Para ter efetivamente segurança, independente de qual seja o empreendimento, né, a ser protegido, seja parte de condomínios residenciais, corporativos, grandes empresas, pequenas empresas, residências. Então, todo esse trabalho, né, essa análise, o dimensionamento correto de tecnologias, eles têm que partir desde o início, né, e com todo esse conhecimento para ter efetividade, né? Que o João comentou, sempre que a gente está falando de segurança, conscientizando as pessoas, conscientizando o cliente, apresentando um projeto, tem outras pessoas querendo burlar, né, esse projeto e criando formas de mudar, né? A criminalidade, ela migra muito, tá? Então, eu até trouxe uma apresentação para a gente elucidar melhor isso, tá? Vou pedir para que a produção suba ela, e aí fiquem à vontade para me chamar no chat. Eu vi que é bem bacana o pessoal interagindo aqui, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade, o mercado imobiliário, tá? Ele muda e muda conforme a parte comercial vem mudando bastante. Então, hoje a gente tem condomínios com muitas unidades, condomínios multiusuário, né? Então, a gente tem a parte residencial integrada comercial, que é um desafio enorme para a segurança, tá? Então, isso vai mudando e, consequentemente, a criminalidade também vai acompanhando, né, e evoluindo. Então, nos anos 80, a gente teve um número muito grande, até um espanto, né, na época,
de aumento de incidentes a carros fortes, porque existia, né, uma vulnerabilidade muito grande, a ausência de rastreamentos efetivos, acompanhamento. Isso foi melhorando ao longo dos anos e eles foram migrando, né? Então, nos anos 90, aqui principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, com um número muito elevado de sequestros, né? Sequestros relâmpagos. Nos anos 2000, começou, né, iniciou esses primeiros arrastões em condomínio, até por uma fragilidade na época, né? Então, as grandes empresas, né, do segmento de segurança, há 20 anos, 25 anos atrás, elas tinham o direcionamento mais voltado para corporativo, para o varejo, não tinham muito esse direcionamento, né, para a residência, né, para o condomínio residencial, condomínio corporativo, né? E foi mais ou menos nessa época, né? O grupo H&A hoje, ele tem 25 anos, tá? Então foi bem perto desse momento que os fundadores, que são ex-oficiais do Exército de Israel, né, ao prestarem consultoria, então eles realizavam essa análise de risco, né, todo esse gerenciamento, o desenho do projeto, só que no momento de executar, não existiam empresas com esse direcionamento e esse foco. Então, os grandes empreiteiros, né, na época, grandes incorporadoras, falavam, excelente o projeto, acredito na ideia, mas não tem empresa para executar. Então, foi aí que, com essa demanda, eles constituíram o Grupo H&A, né? E desde então eles tiveram um crescimento extraordinário que se tornou uma referência, né? Não só em São Paulo, onde é a nossa matriz, mas também expandido o Brasil todo, né? Com conhecimento, com esses projetos desenhados a residenciais. Então, é uma referência para esse segmento há muitos anos, tá? E o cenário atual, tá? Que é o que a gente mais vê no dia a dia, né? Que são invasões a unidades vazias, tá? E dependendo do formato do condomínio, condomínios horizontais, né? De residências, não necessariamente vazias, tá? Então, hoje a gente tem informações, né? Que a grande maioria desses incidentes acontecem com menores de idade, tá? Muitas vezes aliciados por milícias, como foi falado, pelo próprio crime organizado, tá? Que ficam exatamente procurando a falha operacional, a falha de tecnologia de um determinado empreendimento para conseguir entrar. E quando ele entra, a gente fala que a pessoa que está dentro do condomínio, ela tem que necessariamente estar cadastrada, autorizada, né? São pontos básicos da segurança. E se ela entrar depois de que ela está dentro do condomínio, né? Teoricamente, ela já é uma pessoa conhecida e muitas vezes liberam pessoas também desconhecidas ao sistema pela falha operacional e acabam subtraindo grandes fortunas de apartamentos, né? Em condomínios ou residências em alguns minutos, né? Então, a gente tem histórico aí. Tem alguns casos conhecidos, até que foram reportados, né, na mídia, em relação a incidentes e a impunidade também, né, que é um problema grave para nós, para esse tipo de ação, certo? Então, os 3 principais focos, né, na parte de tecnologia, tá? Depois de feito essa análise de risco, feito todo esse estudo, o direcionamento da parte tecnológica no condomínio, ele tem foco em 3 principais áreas, tá? Um foco na segurança interna, tá? Que é o controle e gestão dos acessos internos ao condomínio. Então, ter um banco de dados bem atualizado, um acompanhamento efetivo desses dados, né? Ter um procedimento de documentação, né, bem efetivo no condomínio, análise de documentação para ver quem realmente está se mudando para aquele condomínio, né? Foco na segurança externa, né, que é muito do que a gente aborda aqui no canal, que fala muito sobre a Co-Security, né, que é a colaboração, né, que a gente fala que é a segurança do lado de fora do condomínio, que além de proteger o próprio
condomínio ou o próprio empreendimento, ele tem que ter essa interação com as demais áreas e os demais, as demais pessoas e empresas ou outros empreendimentos na região, tá? E o foco no controle de acesso, que hoje é um dos principais pontos, tá? A gente fala bastante de controle de acesso, tá? Tem inúmeras tecnologias, né? Eu vou apresentar algumas para vocês, as principais, né? Mas o foco no controle de acesso se dá por ser aplicado, em sua maioria, na área crítica, tá? Para nós da segurança, principalmente no Grupo HNA, a gente fala bastante sobre a área crítica, porque 97% do que acontece nos empreendimentos, ou ele começa ou ele termina naquela área, né? Que são os principais acessos de pedestres e veículos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês as principais áreas. Existem várias formas de se fazer esse estudo, tá? Essa análise de risco, tem procedimentos diferentes, análises diferentes, tá? Algumas mais aprofundadas. Isso vai muito de acordo com o cliente, tá? Com o nível de segurança que aquele empreendimento precisa, tá? A gente fala muito sobre você não precisa ter um sistema extraordinário com algo superestimado, que você acaba inviabilizando projetos, né? Deixando de ter um investimento no que é realmente necessário, tá? Sim. Então, as principais áreas denominadas para nós é a área crítica, né? A qual comentei que é o acesso de pedestres e veículos, a área de invasão, que é a parte perimetral, né? E a área de controle, né? Que é o acesso à edificação. Então, depois de passar da área crítica, passar da área perimetral, são os acessos à edificação. E a área de perigo, que é a área dos pátios, né? Então, muitas vezes, áreas de lazer, áreas de convivência comum, de grandes empreendimentos, empresas. E você consegue reparar que os sistemas de segurança, eles vão acompanhando as áreas, em sua maioria, mas tem que ter essa integração e gerenciamento também, né? Então, o controle de acesso, a proteção perimetral, CFTV, sistema de alarme, a integração, a inteligência artificial, que tem sido muito aplicada, principalmente com análise de vídeo, busca forense. Então, uma série de fatores que a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? E trazer efetivamente a segurança, tá? Tanto a preventiva, né? Mas que, infelizmente, né? Ainda pela... Bom, o que a gente tem mais visto, né? Acompanhado, né? De uma forma reativa. Então, quando se tem um problema, a gente vai buscar uma informação, vai buscar o parecer do que aconteceu, que muitas vezes isso já, no momento que já não traz mais muita solução. Tá? Sim. Então, o controle de acesso, né, é a maior vulnerabilidade encontrada hoje na grande maioria dos empreendimentos, tá? Independente de qual formato e segmento. Tá? E o que a gente mais se depara no mercado é a ausência de equipamentos de identificação, né? A gente até brinca que muitas vezes o pessoal se identifica com o joia, né? Então, o pessoal chega lá, dá o joinha assim para o porteiro, que às vezes não tem esse treinamento, e ele vai e abre. E é o que a gente mais vê acontecendo de incidentes no condomínio, tá? Então, ter um sistema que identifique os moradores, prestadores de serviço, visitante, é primordial. A ausência da plataforma, né, de gerenciamento de tudo isso, e o registro desses acessos para que você tenha efetividade na análise de dados, você consegue verificar quem são as pessoas que realmente estão ali, estão movimentando, né, naquele empreendimento. E alguns sistemas principais, hoje o que a gente mais vê no mercado, né, é o reconhecimento facial. Então, o pessoal muito fala, mas a gente tem a biometria, tem o leitor de proximidade, o pessoal ainda acredita, né, nesse tipo de sistema, mas o reconhecimento facial hoje, para a parte de segurança, né, de identificação de pessoas, é o que há de melhor no mercado, tá? Com um bom custo-benefício. Existem outras tecnologias, mas com um custo muito elevado. Então, reconhecimento facial, nos últimos 3 anos, né, podemos dizer assim, a gente aqui na HNA já atua com esse equipamento
há praticamente 8 anos, são tecnologias totalmente diferentes de quando começou lá atrás, né? Quando foi implantado os primeiros projetos. E hoje a gente vê a evolução que tem e como é dinâmica essa evolução. Tá? Então, a pandemia teve uma aceleração exponencial, tá, em relação a esse produto, até pelo fato dele se tornar mais acessível financeiramente, a assertividade, né, que ele traz hoje 99,6 de assertividade. Então, a gente tem aproximadamente umas 52 mil pessoas cadastradas em nossas plataformas de controle de acesso que a gente gerencia, né? E ainda não tivemos nenhum caso de uma pessoa que não tenha a aferição biométrica facial, tá? Que quando bem implantado, quando bem cadastrado, gerenciado o banco de dados, ainda não tivemos esse problema da pessoa não ter. Tá? Então, no caso, vocês fazem as duas, né? Tanto a biométrica quanto o reconhecimento facial, né? Só que o facial está sendo mais racional o custo, melhor o custo? Exatamente. O custo hoje do reconhecimento facial ele se tornou bem similar a uma biometria de boa qualidade, né? Porque existem vários tipos de reconhecimento facial e vários tipos de biometria. Quando a gente fala de uma qualidade aceitável para realmente trazer segurança, né? A gente tem uma similaridade desses valores, tá? E o reconhecimento facial ele tem a principal vantagem é a questão da segurança, que é diferente do leitor biométrico, né, o finger scan, ele não tem esse problema da pessoa não ter a aferição biométrica. Né? A biometria do dedo, né, não só para a parte de segurança, muita gente teve esse problema com os bancos, né, que passaram a ter a biometria, e existe uma porcentagem de pessoas muito grande que não tem essa aferição biométrica. Então, a gente pode enumerar várias aqui, o pessoal fala muito das pessoas de idade, que realmente tem um desgaste maior no tempo, mas cirurgiões que trabalham muito tempo com luva têm um desgaste, artistas plásticos. Então, tem uma série de pessoas que tem esse desgaste. Quando você tem esse desgaste e a pessoa precisa da chave da casa dela, né, que a gente fala que a biometria é a chave da casa dela, de uma forma transferível, que é o chaveiro ou o cartão de proximidade, aí você quebra todo o esquema de segurança, você traz a vulnerabilidade. Por isso que o sistema de facial hoje ele tem tido essa ascensão, né? Um funcionamento muito melhor e uma assertividade de segurança muito maior. Tá? Maravilha, muito bom ouvir essa explicação, né? Até aqui eu tenho uma audiência maravilhosa, qualificada, lá na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí, ó, TSE, vamos pensar no reconhecimento facial, né? Que o tal da biometria, que nem conseguiu ser implantada, já está ultrapassada. Mas vamos lá, isso é outra questão, mas é bom a gente sempre colocar a questão de cidadania que interessa a todo mundo. Mas vamos lá, pode prosseguir. Bem colocado. A gente tem hoje, né, uma POC, que é um processo, um conceito, né, uma prova de conceito, né, na ponte aérea Rio-São Paulo, tá? Então, não vou me aprofundar muito de fabricante, mas tem funcionado muito bem, que usa essa tecnologia, né? Então, a pessoa consegue, através do check-in, cadastrar uma imagem e quando ela chega ali no cartão de embarque, ao invés de usar o QR Code, ela direciona os olhos ao equipamento, o equipamento faz a validação dos pontos nodais, o comparativo, né? Faz a avaliação em 3D, que é o mais importante hoje da tecnologia, né? Que é a profundidade, não somente o comparativo de fotos, e faz a liberação. Então, isso vai evoluir bastante e a gente vai ver muito ainda, tá? É uma tecnologia que traz bastante segurança, tá? Que bom. E aí a gente falou bastante da parte de controle de acesso de pedestres, tá? Então, só para a gente relembrar, o principal reconhecimento facial, leitor biométrico, né, que ainda é aplicado com menor frequência, e o leitor de proximidade. Né? O leitor de proximidade é ainda muito utilizado em ambientes corporativos, onde você tem um cartão, além da identificação visual, com nome, cargo, crachá, né? Você utiliza ele para acessar determinado espaço, registra entrada e saída. Então, ainda é muito usual também. Tá? Os sistemas de identificação de veículos, tá? Complementando aí a área crítica, a entrada e saída de veículos, ela é um dos momentos mais críticos
não só para condomínios, tá? Mas também para a parte de segmentos residencial, tá? Então, muito se acontece nesse momento, porque você abre a principal acesso da casa, né? Geralmente o maior, então, ou da casa ou do condomínio, e naquele momento você tem essa vulnerabilidade na entrada e na saída. Por isso que muitas vezes é aplicado aquele profissional que faz o gerenciamento e acompanhamento que a gente chama de triagem, tá? Que é uma pessoa que vai acompanhar, né, esse momento de entrada e saída, verificar o veículo que está entrando ou saindo, né? E muitas vezes até organiza e gerencia a área frontal ali, de onde ele está aplicado aquele profissional, tá? Então, por isso que a gente integra essa tecnologia, aquele profissional que possibilita ele lá mesmo, né, na parte da triagem ou profissional dentro do ambiente seguro, que é a guarita, ter a identificação de qual carro, modelo, a cor e a qual unidade ele está vinculado, tá? E qual pessoa está vinculado e os possíveis ocupantes daquele veículo. Então, não é simplesmente chegar, embicar o veículo, já conhece há muitos anos aquele carro, né? Até porque a gente sabe que existe facilmente não somente o clone de placas, mas também de veículos, né? Então, é importante que você tenha sistemas de identificação, tá? E hoje os 3 principais sistemas de identificação veicular, né? O primeiro deles, e o mais conhecido, acho que praticamente todas as pessoas já usaram ou vão usar um dia, que é o sistema de tag, né? O tag é aquele adesivo, né, semelhante ao do sem parar, que você fixa ele ao vidro do carro, ele trabalha com tecnologia de RFID, radiofrequência, ele vai fazer essa conexão, vai imputar os dados, que é um código serial que tem em cada um deles, que torna único, né? Então, com a aproximação, tem a antena de leitura, ele faz a identificação e gera aqueles dados do veículo, tá? O sistema de LPR, que tem sido muito utilizado e tem tido muito aceitação no mercado, porque aí você independe, né, do adesivo. Então, você utiliza a placa do veículo mesmo, né? Então, ele faz a leitura dos caracteres da placa e consegue ter os dados daquele veículo dentro do sistema, né? E um dos mais comuns, né, e ainda muito utilizado, né, é o controle anticlonagem, né? Que diferente dos dois que vocês têm interação através do veículo, você tem a possibilidade de reportar, né, através de um acionamento, qual é a real situação. Se você aciona ele rapidamente, ele vai entrar e vai identificar o seu veículo e você vai entrar normalmente. Se você aciona e segura pressionado, quer dizer que você está numa situação de coação, uma situação a qual você quer reportar a atenção do profissional que está ali, né, a ser identificado. Tá joia? Muito bom, um belo panorama aí para a explicação do controle de acesso. Beleza. Perfeito. E aqui eu vou dar uma passada rápida, mas não menos importante, que é a portaria remota, né, que é a possibilidade de você juntar vários pontos tecnológicos dentro de um condomínio que vão além da parte de segurança, a parte de infraestrutura de redundância de energia, a parte de estrutura de rede e comunicação do condomínio, tanto interna como externa, ao qual você possibilita, né, condomínios com pequeno porte, que a gente fala, entre até 50, 70 unidades, até uma otimização do custo, né, geralmente acima de 50% do maior custo do condomínio, que é com pessoas, né, tirando essa pessoa exclusiva do condomínio e colocando ela num ambiente seguro, supervisionado e monitorado 24 horas, que é uma central de operações de segurança. Então, essa pessoa vai estar no ambiente seguro e realizando, né, com a mesma eficiência, né, a gestão de acessos daquele local. Tá? Então, é um sistema que tem sido muito utilizado, tem crescido bastante. A perspectiva de crescimento desse produto para os próximos 5 anos é algo em torno de 60% a 67% dos condomínios abaixo de 50 unidades aderirem, né, à portaria remota por conta do custo-benefício. Tem se elevado o nível de segurança e reduzido bastante
o custo, que é o custo com pessoas no condomínio. Sim. Então, dando sequência aqui, né, o circuito fechado de televisão, né, e falar um pouco mais da estrutura interna dele, né. Aqui a gente já comentou várias vezes das câmeras de segurança colaborativa, que são câmeras compartilhadas, ter essa integração de câmeras, né, e a parte interna, que é muito importante também, porque geralmente, vocês até comentaram aí mais no início, né? Como que você se depara com esse tipo de situações quando você vai no condomínio, né? Então, eu, como consultor, eu vejo de tudo, né? A gente chega em condomínios, muitas vezes até de alto padrão, que está com um sistema totalmente largado. E aí, muitas vezes, quando a gente é convidado a desenhar esse projeto, um retrofit, alguma coisa nessa linha, a gente foi porque o condomínio precisou de uma imagem importante, né? Ou para um acidente interno de movimentação, ou algum incidente até de crime mesmo, e não teve nenhuma qualidade. Ele descobriu que o sistema era maravilhoso, filmava, mas não registrava nada, né? Exato. Na hora que você foi buscar a imagem, não tinha. Perfeito. E assim, é o momento que as pessoas vão buscar na segurança, né? É somente quando precisa. Então, quando precisa, não tinha, porque no investimento, algumas assembleias para trás foi apresentado um investimento, o pessoal não quis fazer. Às vezes o sistema foi mal dimensionado no passado, se investiu um dinheiro muito grande num sistema que não entrega o que era efetivamente para entregar, e assim por diante. Então, a gente explica, né, e frisa bastante isso, até por uma questão de comparação do mercado, né? Hoje tem todo tipo de empresa no mercado, né? Assim como na segurança patrimonial, acho que na parte de tecnologia, né, integradores de segurança eletrônica, existem até um pouco mais, né, de empresas, porque é uma facilidade muito grande. Uma pessoa que tem um conhecimento básico, ela vai conseguir implantar um sistema, né? Não com tanta eficiência assim, mas vai ter um sistema que vai entregar alguma coisa. Então, a nossa concorrência, a gente direciona bastante, porque a gente não é só integrador de segurança, somos consultores de segurança, né, que tem o conhecimento na parte de tecnologia, e a gente geralmente desenha isso para o cliente e expõe para ele quais são as opções. Então, ele tem um circuito fechado de câmeras, ele pode ter a mesma quantidade de câmeras e ter valores totalmente diferentes. Tecnologias diferentes, analógica, multi-HD, IP, e aí é um assunto que vai muito distante. Qualidade de imagem, lente, abertura de lente. Então, é importante sempre procurar um profissional que vai dimensionar de acordo com as necessidades daquele empreendimento. Tá? Então, tem câmeras hoje de qualidade em 4K, né? Tem câmeras de qualidade de 1 mega, que é uma câmera HD, que para determinado empreendimento vai entregar muito melhor do que uma câmera de 4K por conta do custo-benefício. Então, esse estudo tem que ser feito. A parte de infraestrutura de rede, a qualidade das câmeras, isso tudo tem que ser pensado por um profissional. Tá? Seguindo aqui a parte de sistemas de proteção, sistema de alarme e proteção perimetral, que aí é um âmbito muito maior, né, de tecnologias. Então, aqui eu até elucidei algumas que estão em alta, né? A antiga cerca elétrica, que hoje a gente trabalha com ela ainda na parte um pouco mais robusta, né? Com o sensoriamento dessa cerca elétrica, então, o que torna, além da cerca elétrica ter a inibição visual, ela também tem um sensoriamento. Por isso que grandes projetos de grandes perímetros, principalmente condomínios horizontais, é importante que você tenha esse tipo de tecnologia, né? Até pela robustez e a proteção mesmo de perímetro. E tendo uma situação de tentativa de que seja burlado esse sistema, ele vai reportar a central ou monitoramento externo ou interno daquele empreendimento, tá? Sensores IVA de infravermelho, né? Geralmente aplicados em condomínios na parte frontal para manter a estética. O pessoal ainda pensa muito nessa questão, né? Então, tem grandes empreendimentos, são entregues pela construtora, nem sempre muito pensados na parte de segurança previamente, e aí você coloca sistemas, né, que vão te trazer uma segurança e um monitoramento daquele determinado local,
mas você tem que pensar também na parte estética. Então, você tem que juntar o útil ao agradável, né? E duas principais tecnologias que têm crescido bastante, tá? Temos grandes parceiros de implantação desse tipo de produto, que são os drones, né? Aplicados para a segurança, tá? Segurança de grandes empreendimentos, grandes áreas, né? Que ele consegue trazer para nós, na parte de segurança, uma pronta resposta muito mais ágil, né, em grande escala, do que o próprio vigilante motorizado. Sim. Ou com o veículo. Então, ele consegue se deslocar muito mais facilmente, consegue ter o áudio bidirecional, então ele consegue escutar através do drone e falar também, né, em determinada situação, e a gravação em tempo real, tá? E um outro ponto também, que é uma tecnologia israelense que foi traga ao Brasil, né, já há algum tempo, né? Então, tem grandes fornecedores hoje que têm essa tecnologia e aplicam em grandes projetos de áreas portuárias, áreas agroindustriais, grandes fazendas, né? Que são os radares, que conseguem ter uma qualidade na detecção muito grande e também atingir áreas muito grandes, sem precisar de uma infraestrutura tão complexa. Tá? Então, são um dos pontos aí que tem feito com que esse produto evolua bastante. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo jóia, bem entendido, né? Tudo evoluindo e baixando o custo até, inclusive, né? Tornando mais racional a possibilidade do acesso a essa tecnologia. Serrão, o que tem acontecido hoje, né? E a gente, há alguns anos, né? Pelo menos eu estou na empresa, vão fazer 3 anos, né? E desde que eu entrei, eu acho que até um pouco antes, quando o Luciano Caruso, que é o nosso diretor de tecnologia aqui, entrou e veio para o grupo com esse dinamismo, né, de trazer a tecnologia para otimizar as operações, a gestão da empresa, do grupo HNA, né, eles sempre dizem e frisam bastante isso, né? Então, o grupo HNA está se tornando uma empresa de tecnologia com a parte de segurança patrimonial. Por quê? Cada vez mais, não que vá substituir, isso eu acho que está longe de acontecer, mas é exatamente o que você comentou, Serrão, é otimizar os custos, né, e direcionar os esforços para o que realmente importa. Então, você consegue agregar tecnologia para ajudar a operação e, muitas vezes, direcionar aquele profissional que está ali na linha de frente para um ambiente seguro com a mesma efetividade de segurança, né? Então, é isso que a gente tem buscado e é por isso que a gente tem feito essa integração entre as empresas. Tá? Muito bem. E a parte de sistema de alarme e proteção perimetral, que entra a inteligência e análise de vídeo, né? Então, hoje, muitas vezes, a mesma câmera que faz o monitoramento externo do condomínio, que pega a movimentação das pessoas, você consegue utilizá-la, né, para que faça a avaliação e o sensoriamento de um perímetro, por exemplo. Então, você consegue selecionar a imagem através de inteligência artificial da câmera, né, e tornar isso um sensor no sistema de alarme. Que a gente traz, eu trabalho com essa parte de segurança há um pouco mais de 10 anos, né, e a gente acompanha essa evolução, mesmo que ela seja muito rápida. Hoje, grandes projetos, né, de grandes empreendimentos que antigamente valiam uma fortuna, hoje eles têm um custo-benefício muito mais real e tem muito mais efetividade para entregar para os clientes. Sim, do que no passado próximo, falando aí de 5 anos atrás, 6 anos. Então, essa tecnologia evolui bastante, é importante ter esse acompanhamento, né, ter uma central bem estruturada, né? Hoje a gente deve ter um pouco mais de 2.500, quase 3.000 contas monitoradas no Brasil todo, tá? Então, a parte de tecnologia da HNA tem atuação nacional, né? Diferente da parte de segurança patrimonial, que tem a certificação da Polícia Federal. Eu vi aqui que um dos telespectadores até comentou que tinha que ter essa certificação estadual e acompanhamento também, que eu acho que é pertinente para trazer isso mais para perto, né? Ter uma rigorosidade um pouco maior, tá? E além de tudo, você ter esse apoio externo, tá? Não adianta você ter todo um esquema de segurança bem montado, da parte de segurança patrimonial, segurança tecnológica dentro de um empreendimento,
e isso não reportar para lugar nenhum, porque se a pessoa que está ali, ela sofre algum tipo de coação, tem algum problema de sistema, e não tem esse apoio de um ambiente seguro, tudo cai abaixo. Tá? Então, isso é muito importante se pensar, faz parte de um dos principais pilares aí da segurança eletrônica. E volta para aquilo tudo que a gente falou desde o começo, que o João muito bem explicou, para a gestão. Ele passa a ter dados objetivos reais para fazer a gestão dele da segurança com a tecnologia integrada, com a tecnologia não ali para enganar, né? Mas a tecnologia a ganar para apresentar realmente o que é de fato segurança. Perfeito. É isso. A produção pode retirar aí. Mas é isso, pessoal. A parte de tecnologia ela tem caminhado bastante, cada vez mais, para apoiar, né, a parte de segurança patrimonial, para otimizar. Hoje a gente tem feito projetos, né, com inteligência artificial para monitoramento de ambientes industriais, de ambientes de área semi-aberta, né, utilizando apenas câmera. Antigamente você tinha que cercar o lugar, né, muitas vezes era praticamente impossível, né? Então, além de cercar, você precisava colocar a segurança em cima do gradil, e hoje não, hoje você pode ter monitoramento, né? Desde que não tenha nenhum bem de valor externo, fora desse perímetro, mas o monitoramento de uma área com disparo de uma câmera, tá? Então, eu acho que a gente tem evoluído bastante, a tendência é que isso evolua mais, né? E continue crescendo bastante, né? Tem uma pergunta aqui bem pertinente do Emerson Garcia. Como é que a H&A está usando seus profissionais do uso das tecnologias? Ele se refere aqui ao pessoal de chão de fábrica, vigilantes, recepcionistas e controladores de acesso. Tem treinamento para essa galera utilizar a tecnologia que vocês empregam? Como é que Perfeito, com certeza, assim... toda vez que a gente vai implantar um posto de segurança patrimonial, que a gente fala, né, a gente faz esse treinamento para trazer essa ideia, né, aos profissionais que vão atuar, e quando tem um projeto específico, a gente direciona esse conhecimento às pessoas que vão conviver, né, com esse sistema no dia a dia. Não adianta a gente ter um software de última geração, totalmente complexo, né, para manuseio de pessoas que muitas vezes elas não têm esse conhecimento tecnológico. Isso. Então, assim, a gente desenvolve o sistema para que seja robusto e muito seguro na ponta, né? Então, o reconhecimento facial, toda a estrutura de identificação veicular de pedestres, mas para o profissional que está dentro da guarita ali, né, que muitas vezes não teve um contato muito dinâmico com a parte de tecnologia, que não tem um conhecimento muito de informática, ele consiga ali, de uma forma intuitiva, fora o treinamento, conseguir manusear esse sistema. E a gente tem tido efetividade, porque o sistema hoje ele tem inteligência e faz com que a pessoa consiga ter essa facilidade. Então, ela começa preenchendo no lugar, ele vai direcionando exatamente o que ela precisa perguntar, quais são os passo a passo, tá, de cada um dessa dinâmica. Mas a gente tem essa equipe, tem uma equipe hoje voltada para essa área de treinamento e capacitação dos profissionais, dos gestores, né, condominiais, gestores de segurança de grandes empresas, né? Tem todo um tipo de back-office, engenharia que apoia nessa área também. Tá? Muito bem. Marcel Bussolini Marques, por tudo isso que a gente viu hoje em relação à gestão, em relação à tecnologia, a gente nota que tem uma importância muito grande da segurança colaborativa, que aquele que é o usuário final da segurança, o beneficiário final, ele também tem que passar hoje a conhecer todos esses serviços que são prestados, né? Entender esse sistema e essa gestão, como funciona. Então, aí entra um papel importante da segurança colaborativa, né? Da integração de tudo, das pessoas com o mundo real da segurança, né? Bom, boa noite, Serrão, João Gabriel, Éder, Alexandro, todos que nos acompanham aí, né? Tivemos uma excelente participação aí. Eu acho que o programa, o objetivo foi amplamente atingido, né? Com o João aí comentando sobre gestão e análise de riscos, né? E os projetos integrados de segurança, né? E o Éder falando da violência, da migração, as principais áreas de aplicação,
os tipos de segurança, né, suas aplicações e os sistemas de tecnologia. Eu vou deixar depois... Uma aula, né? Vai. Até o pessoal de Brasília vai poder aprender alguma coisa hoje. Uma maravilha isso aqui. Eu estou com uma matéria aqui que eu já tinha, mas me passaram agora. O Josué me passou também. Eu vou deixar para o Alexandre falar depois da CoSecurity, mas o novo Centro de Operações Integradas, né? Excelente notícia para São Paulo essa. Isso, o governo do estado, junto com as prefeituras, né? Então, eu estava lendo aqui, né, que eu recebi a matéria agora, vai ser uma obra realizada pela Secretaria da Habitação, uma parceria público-privada, lá numa região crítica, né, que é da Luz ali, Pinacoteca, Sala São Paulo, onde estava instalada a Cracolândia, tá certo? Isso. Então, nós vamos ter ali 3.100 metros, né, de construção, e teremos 32 agências, tá? Então, teremos ali o quê? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, CT, SAMU, Guarda Metropolitana, Comgás, Enel, Defesa Civil, Metrô, CPTM. Então, vocês imaginam tudo isso, né? Da segurança compartilhada, as câmeras do Estado, do município, de todos os munícipes, tudo dentro de uma central, talvez ali com a nova plataforma Smart Sampa, né, que deve substituir o City Câmeras, que deve ser licitado agora em novembro. Eu tenho acompanhado muito lá junto à secretaria. Você imagina essa segurança compartilhada, nós disponibilizando através da nossa central de monitoramento da HANA CoSecurity as imagens em tempo real que eles terão acesso nessa central. Quer dizer, dá para fazer um policiamento ali preventivo, uma pronta resposta, né? Sim. E, claro, depois fornecendo toda a documentação, ofício, imagens para uma posterior investigação. Então, eu acho que isso deve ajudar muito aí o município de São Paulo, né? E eu acho que isso daí deve se expandir para os outros municípios e estados. Então, eu acho que toda essa tecnologia, né, para a área interna, os projetos aí, com a segurança colaborativa que entra com o Security, e tendo um centro desse, que se nós pudermos compartilhar as informações e imagens em tempo real, você imagina isso, né? O que pode proporcionar para a cidade, né? E para os munícipes. Não, né? E você passa aí com toda essa tecnologia, com esse acompanhamento, com esse gerenciamento centralizado, real, você disponibiliza o pessoal da PM e Guarda Municipal para um trabalho muito mais humano junto ao público final dele. Muda Exatamente. O jogo completamente. Até porque hoje a gente nem tem efetivo e pode nem... até que nem tenha efetivo, muita gente até nem quer mais ser policial, né? Vai faltar efetivo. Então, se você puder otimizar as pessoas, vai melhorar demais a área de segurança. Muito boa notícia. Exatamente. Até com recursos, né? Economizando aí recursos humanos e material, né? Eu acho que vai ser muito providencial esse novo centro de operações integradas aí. Essa é uma notícia fantástica. Parabéns, então vamos em frente. E as novidades, o nosso mega super vendedor Alexandre, me conta aí as novidades. Quem quiser ter o CoSecurity, mas você já ouviu falar no CoSecurity? Vamos botar alguém para saber que já está utilizando a CoSecurity e depois o Alexandre vai vender o peixe dele. Produção, aperta o play aí. Eu contratei a CoSecurity porque eu precisava garantir a segurança dos meus clientes. Então, como moradora e empresária do bairro, os índices de criminalidade subiram muito e eu precisava que os clientes entrassem no coworking, saíssem do coworking com segurança. Estava correndo risco de perder clientes por esse problema. A diferença entre ter o meu sistema de câmeras, mesmo que voltadas para a rua, e o sistema da CoSecurity é que, além de ser mais ostensivo, então os postes, as câmeras são mais ostensivos para os bandidos, elas são conectadas. Então, qualquer coisa que aconteça, eles conseguem seguir o caminho que o bandido faz e ter acesso a todas essas imagens de uma forma muito mais rápida e mais eficiente. Muito bem, Alexandre Oliveira, venda seu peixe, que agora a hora é essa. Boa noite, Serrão, boa noite, Herder, Barreto, Marcel e todos que nos acompanham.
Sensacional, né? A aula de hoje foi muito bacana. E o que é legal? Montar no escopo de segurança o planejamento da segurança externa, né? Porque nós temos visto aí uma estratégia gigantesca, uma preocupação muito grande com a segurança interna, com o planejamento de segurança. Mas quantas vezes você que está andando pela rua fica com medo de pegar o teu celular? Você vê uma pessoa andando de moto, você já fica assustado, né? Quantas vezes você está indo tomar um carro de aplicativo e você fica com medo do que está acontecendo? A CoSecurity ela vem com esse intuito, com esse desejo. Não é colocar câmeras em um poste e dizer, estou seguro, não. A câmera é apenas uma ferramenta que nós utilizamos para trazer a proteção das pessoas para caminhar na rua de forma tranquila. As câmeras são ferramentas que nós utilizamos num totem de 3 metros de altura, com inteligência artificial embarcada, com armazenamento em nuvens, com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e trazendo uma interligação. Então, acontece um crime aí na frente do condomínio onde tem o CoSecurity, o nosso time de monitoramento abre todas as câmeras da região e fazem o acompanhamento do que está acontecendo. E nós avisamos aos órgãos competentes em tempo real e passando, olha, ele saiu da Alameda Santos, entrou na rua tal, foi para a rua tal, nós conseguimos transmitir essa informação em tempo real. É isso que faz toda a diferença. Ontem estava numa visita no Brooklyn e uma empresa colocou um poste com câmera. E nós fomos investigar sobre isso. E assim, olha, o poste está aqui com a câmera e que aconteceu alguma coisa, você me liga. A CoSecurity é diferente. Aconteceu alguma coisa, o nosso time de pronta resposta, de atendimento, é quem vai tomar as providências. Então, assim, é para que realmente você não coloque uma milícia para cuidar da rua, né? É colocar uma empresa séria, uma empresa comprometida realmente com a segurança e que não tem aquele negócio da vigilância solidária que às vezes funciona bem. Mas eu olho para o Marcel, eu não gosto do Marcel, eu vejo alguma coisa acontecendo com o Marcel, eu não vou avisar. A CoSecurity não. É uma preocupação profissional. Independente se você é ou não do condomínio onde tem, do comércio onde tem CoSecurity, nós vamos fazer todas as tratativas de forma rápida e com os órgãos competentes, né? Isso é que é muito legal. E o custo, que às vezes as pessoas ficam até assustadas, né? Hoje, a ativação do totem de segurança do poste, a ativação dele R$ 1.090, né? E a mensalidade R$ 749. De repente, você que está aí nos assistindo fala assim, caramba, eu tenho um comércio, de repente esse custo pode ser alto. Nós temos uma solução também chamada Compacto, que é uma placa de 50 por 33 com 2 câmeras, que a ativação é R$ 599 e a mensalidade R$ 389. Então, assim, é uma forma de você fazer parte dessa rede colaborativa. É um comércio instalando, é um condomínio instalando e a bandidagem fugindo da região onde você está, da região onde você mora. Essa é a nossa preocupação, né? Como eu costumo sempre dizer, é trazer a rua de volta para as pessoas de bem, né? Você poder caminhar pelas ruas de forma bem tranquila, né? E de forma bem gostosa. Essa é a realidade. É isso aí, CoSecurity é Hana. João, Gabriel e Éder Corsolini, considerações finais de vocês, que o nosso tempo hoje até avançou bastante, mas foi muito boa essa aula que vocês dois deram. Muito obrigado, e foi bastante produtivo também ouvir aqui o Marcel, o Alexandro, porque realmente é isso que evolui a segurança. Bom, eu tenho que agradecer a todos os presentes, agradecer vocês aqui também, foi um excelente bate-papo, né? Como eu disse no começo, falar sobre segurança é sempre muito bom. Agradecer a todos, né? E também deixar aqui uma última reflexão, né? Tem uma frase de Leonardo da Vinci que me acompanha há bastante tempo, quem já me conhece há mais tempo já sabe, que é não prever é já lamentar, ou seja, se a gente não tomar o cuidado, consequentemente a gente vai ter problemas. Então, é uma reflexão que eu deixo para todos aí, justamente para a gente minimizar os problemas sendo preventivo mesmo, ok?
Forte abraço. Leonardo da Vinci, que é autor da expressão sapere vedere, saber ver, em latim. Excelente. Éder, vamos lá. Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado ao pessoal até de longe, né? Eu vi aqui o Cleison comentando de Belém do Pará, de Brasília, pessoal de Franca, tem bastante gente aí nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, tá? A todos. Obrigado, senhores. É sempre bom falar de segurança, falar do que a gente vive no dia a dia, né? O que a gente faz e o que a gente busca, né? Não só para os empreendimentos, mas para as pessoas. Nós, profissionais da segurança, né, como um todo, né, buscar uma sociedade melhor, seja ela dentro de um empreendimento, seja ela fora, seja ela para uma comunidade, né, um bairro, uma cidade, e a gente vai chegar lá, né? Se todo mundo colaborar, né, a gente chega lá. E a gente não pode depender de outras coisas. A gente tem que depender da gente, da nossa comunidade. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ter uma efetividade no combate ao crime e na qualidade de vida, né? Muito obrigado, Com pessoal. certeza. Estamos à disposição sempre, tá? Maravilha. Um Meu abraço. super vendedor Alexandro Oliveira, qual o seu recadinho final? Você que é sempre aí, deixa sempre esse telefone estratégico aí. Quem quiser conhecer o produto CoSecurity, procura o Alexandro, entra em contato, cobra dele e pede desconto. Fazer um projeto para você bem racional. Vamos lá. É isso aí. A CoSecurity tem todo um time preparado para dar todo o suporte. Então, se você quiser saber mais informações através dos nossos telefones, estamos à disposição aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Marcel Bussolin Marques, sua saideira. Bom, somente agradecimento aí por parte da CoSecurity, para o João Gabriel aí, Barreto, né, e para o Éder. Respondendo ao Cleison aí, a aula vai ficar gravada aí, né? Vai ficar no YouTube aí. É só acessar o link e só tenho a agradecer aí pela participação de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Maravilha! Participaram desse nosso CoSecurity 34, João Gabriel Barreto, Éder de Souza Corsolini, Marcel Bussolin Marques e o poderosíssimo Alexandro Oliveira. A gente vai voltar quarta-feira, que vem sempre às 20 horas, trazendo para você um show de segurança colaborativa. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro. É hora de fazermos algo diferente. Vamos unir condomínios, comércios e residências em uma solução inovadora de segurança. Conheça a CoSecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível. Junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional. Colabore, compartilhe. CoSecurity. www.segurançacolaborativa.com.br. Ligue 11 3393 1742. CoSecurity é HNA. Você confia.